Quero agradecer toda a acolhida dessa igreja, o tempo precioso nesses dias. Tem sido muito bom, tem sido abençoador para a minha vida estar aqui com os irmãos. Eu estive aqui em 1995, irmãos, quando eu participava do Grupo M, e eu tinha cabelos, tinha alguns quilos a menos, e a minha barba era preta. Então, enfim, mas muito bom retornar aqui. A Igreja Presbiteriana da Penha tem uma relação muito especial com a Missão Mais. Nosso primeiro refugiado acolhido pela Mais aqui no Brasil foi o pastor Javed, que vocês conhecem bem. Foi ele, através da vida dele, da vida de outros irmãos paquistaneses, que Deus deu início ao nosso trabalho de acolhimento a refugiados aqui no Brasil. Já acolhemos mais de 300 pessoas, entre sírios, iraquianos, libaneses, jordanianos, egípcios, mais de 10 nacionalidades, 12 nacionalidades já. E nesse momento nós estamos trabalhando com um acolhimento específico de afegãos. Eu sei que a igreja aqui também está envolvida com os afegãos. O pastor é o pai dos afegãos aqui, né? Aprendeu a falar em Dária já, pastor? Não, né? Nem no céu acho que eu vou aprender essa língua, misericórdia. É muito difícil. Mas Deus tem sido gracioso. Em agosto de 2021, quando o Talibã retomou o poder no Afeganistão, nós temos um amigo, um casal de missionários que trabalhou por 10 anos ali. Aconteceu no domingo. Na terça-feira nós lançamos uma campanha de oração para saber como que a Mais se envolveria com isso. Na quinta-feira nós recebemos um telefonema deles dizendo: olha, eu tenho 4 famílias que nós discipulamos, trabalhamos com eles aqui, e nós queremos ver se você consegue recebê-los aí no Brasil, num projeto da Mais. Nós tínhamos 2 casas prontas para refugiados. Pensei, 4 famílias, 2 casas, a gente dá um jeito ali, bota mais água no feijão e a gente consegue receber eles. Falei, pode mandar que a gente vai iniciar então um trabalho com afegãos. Agradeci a Deus por isso. Na sexta-feira ele me ligou e falou assim: Maia, na verdade são 9 famílias, você consegue receber as 9 famílias? Falei, olha cara, 9, 2 casas, a gente vai ter que fazer um puxadinho, nós vamos ter que dar um jeito aqui, né? Mas vai dar um jeito, nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir. Pode trazer, em nome de Jesus nós vamos fazer uma campanha, começar uma nova casa aqui, vai dar certo. Aí no sábado ele me ligou de novo. Falou, Maia, são 16 famílias, você pode receber? Eu falei, eu posso, mas você não me liga mais em nome de Jesus, né? Não liga mais, senão não dá. E ali então começou o SOS Afeganistão. Nós começamos um trabalho, uma obra gigantesca, 16 novas casas, 4 salas de aula, 2 ambulatórios médicos, quadra de esportes, parque para as crianças. Foi uma obra que Deus nos deu graciosamente, da noite para o dia. Em 6 meses nós tínhamos tudo isso pronto. Foi um milagre de Deus. As primeiras 6 casas ficaram prontas em 28 dias. Foi algo sobrenatural que aconteceu, as pessoas trabalhando dia e noite. Nós recebemos então esse primeiro grupo de 81 pessoas, as 16 famílias. Já recebemos o segundo grupo de 62 pessoas que já estão agora indo para outra etapa. A etapa que vocês fizeram com o pastor Javed, que é esse acolhimento, esse cuidado por um período prolongado, para que eles possam recomeçar a sua vida aqui. E agora já estamos no dia 24, iniciando a terceira turma, com 17 pessoas, e até o fim do semestre mais 100 pessoas virão. Então, irmãos, continuem orando pela Mais, pelo nosso projeto de acolhimento a refugiados. Outras nacionalidades têm nos pedido ajuda, egípcios, pessoas que estão sendo perseguidas, inclusive paquistaneses. Mas nesse momento nós não temos condições de receber outras nacionalidades, tamanho é o compromisso que nós fizemos com o povo afegão. É um desafio, uma cultura muito diferente, mas Deus tem nos dado o privilégio de experimentar um pouco do que será o céu, a eternidade. Aquilo que... tem vezes que nós estamos ali no culto, nós temos alunos também na nossa escola missionária, temos uma peruana, temos uma colombiana, temos um aluno indígena e temos afegãos. Eu fico imaginando, meu Pai do céu, o que vai ser a glória, a eternidade. Tomara que seja uma língua só e seja português lá, né? Porque se tiver que aprender outra, a gente tá frito. Nós temos trabalhado também, irmãos, com projetos de perseguição ao redor do mundo. Eu queria convidar você no final aqui, passar ali atrás, e você pegar um mapa. Se você já não pegou pela manhã, esse é um mapa de oração para você levar para sua casa. São 360 milhões de cristãos perseguidos do mundo, que não têm a mesma liberdade que eu e você temos. Estamos aqui, inclusive, com alguns pedidos de oração que foram colocados pelos próprios irmãos que nós apoiamos. Então, se você puder passar lá, pega
um mapa de oração para que você conheça um pouco dos países restritos, onde há um monitoramento, para que você possa orar especificamente por essas nações, pelo corpo de Cristo. Porque não é uma igreja que sofre sozinha. 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Para que quando essa parte for honrada, todo mundo vai celebrar, vai ser honrado junto. Definitivamente porque somos a igreja do Senhor Jesus. Não somos uma igreja do Brasil e é uma igreja do Afeganistão. Não existe uma igreja do Sudão e uma igreja do Haiti. Nós somos a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Essas nações que aqui vemos, todas elas estarão juntas nas bodas do Cordeiro, celebrando e adorando eternamente ao nosso Deus Criador. Então, se você puder, passe ali. Eu sei que essa igreja já é extremamente missionária, mas se você quiser contribuir de alguma forma, sendo um intercessor, um parceiro financeiro da missão, você pode preencher essa fichinha, deixar com a gente. Nossa equipe vai entrar em contato com você, quem sabe para que você participe sendo um intercessor ativo, recebendo notícias que às vezes nós não podemos publicar na internet, mas para que você possa orar especificamente. E aqui também tem algumas formas de você ser um parceiro financeiro da missão. Temos alguns livros, temos camisetas, e eu tive o privilégio de escrever esse livro contando um pouco das histórias daquilo que nós já temos vivido ao longo desses anos. Perseguição, precisamos dela? É uma pergunta que eu me faço, baseado no texto de Atos capítulo 8, inclusive foi a pregação de ontem à noite. Será que um dia nós vamos precisar experimentar a perseguição religiosa para termos a nossa fé fortalecida, nosso testemunho apurado? Eu não sei qual é a sua visão sobre perseguição. Alguns dizem que nós estamos sendo perseguidos aqui no Brasil. Eu tenho até vergonha disso, irmãos. Eu tenho até vergonha. O máximo que acontece aqui no Brasil talvez seja uma intolerância religiosa. Talvez você seja motivo de chacota, ou tiração de sarro em algum lugar, mas a perseguição não chegou aqui no Brasil. Ela não chegou aqui no Brasil. E se ela chegar, será que estaremos preparados? Trabalhamos muito com alguns irmãos que vivem numa condição extremamente pesada. São histórias pesadas, são histórias que a gente inclusive não gosta muito de contar, para que não pareça um apelo. Parece que a gente está apelando, contando história triste. Mas eu queria te mostrar uma foto de um jovem. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. A gente tem que ajudar os caras lá, né? Tem que ajudar os meninos lá, porque eles ficam nervosos se a gente fica olhando. Esse menino, ele tem, agora já é mais velho, mas nessa época ele tinha entre 13 e 14 anos. Ele é de uma região onde o Boko Haram toma conta. Na África Oriental, o Boko Haram é um dos grandes grupos extremistas que dizimam cristãos, derrubam igrejas, queimam bíblias em praça pública, torturam, enfim. O vilarejo onde Danjuma, o nome dele é Danjuma, o vilarejo onde Danjuma morava foi cercado pelo Boko Haram alguns anos atrás. E uma das formas de intimidação que o Boko Haram tem é matar ou mutilar as pessoas, para amedrontar os outros cristãos, para afugentá-los daquela área. E entre várias crianças, Danjuma foi um dos escolhidos pelo Boko Haram para ser exemplo daquilo que eles fariam com cristãos ou com aqueles que haviam desistido da fé islâmica e aqueles que estavam agora, como eles dizem, traindo a fé. Danjuma apanhou muito, sofreu várias fraturas no corpo. Não sei se você consegue perceber na foto, mas ele não enxerga mais porque jogaram ácido nos seus olhos. E não contentes com isso, uma das formas que eles tinham de humilhar a família era mutilando parte do corpo. E Danjuma, um menino de 13 a 14 anos de idade, teve as suas genitálias mutiladas. E ele foi jogado num pé de um morro assim, já dado como morto. Já tinha sido dado como morto pela família. Houve uma grande comoção, as pessoas ficaram muito chocadas com aquilo. Eles fizeram questão de mostrar a mutilação. E aí a família, depois que eles foram embora, a família foi, na verdade, pegar o corpo de Danjuma, já querendo enterrá-lo. Mas Danjuma estava vivo. Com a misericórdia de Deus, ele estava vivo. Foi levado rapidamente para o hospital. Ele foi cuidado pelo Senhor. Os médicos fizeram
um milagre ali, operaram um milagre pelas mãos do Senhor. Ele sobreviveu, não pode ver, mas não sei se você enxerga ali na mão dele. Existem várias cartas na mão dele. São cartas de cristãos do mundo todo, que chegam até Danjuma, agradecendo a Deus pelo testemunho dele, porque ele ainda assim continua mantendo um sorriso no rosto como esse. Mutilado, sem enxergar, sabendo que foi alvo de um atentado, sabendo que pode ainda passar por provações mais pesadas, mas continua sorrindo e amando a Jesus. Ore por Danjuma, ore por tantos outros jovens, tantas outras crianças e adolescentes que passam quase que diariamente por situações como essa. 360 milhões de pessoas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 32, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus 11, a partir do verso 32. Quero dizer que essa foto do Danjuma ficou aqui na igreja. Se você quiser pedir para o pessoal mandar para você no seu WhatsApp essa foto, você pode tê-la, para você lembrar de orar pelo Danjuma e pela sua família. Tá? Essa foto, nós temos autorização para mostrá-la, para publicá-la. Então, se você quiser ter essa foto, eu acho que vai ser de extrema importância. Hebreus capítulo 11, verso 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que diz o verso 38. Grifa na sua Bíblia se você puder. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nós vamos ainda visitar alguns versos. Essa carta aos Hebreus, do autor desconhecido, era uma carta de encorajamento. Foi escrita 65 anos depois de Cristo, no momento onde havia já a dispersão, as pessoas tiveram que sair fugindo por causa da perseguição que assolava a igreja. Muitos judeus convertidos estavam se sentindo pressionados a voltar ao judaísmo. Alguns gentios que faziam parte dessa nova fase da igreja também estavam sentindo a pressão da perseguição. E esse autor fez questão de escrever uma carta para encorajá-los. Quase que o que fizeram com Danjuma. Uma carta para dizer, olha, continue firme, fique firme, não importa o que está acontecendo, mantenha a sua fé no Senhor, mantenha a sua fé firmada nele. E aí, nesse capítulo 11, você conhece ele como o capítulo dos heróis da fé, uma citação de pessoas que marcaram a história, aqueles que carregaram a história recheada de lutas, dificuldades, mas de vitórias no Senhor. De honrar a Deus com a sua vida, de honrar a Deus com a sua família, de honrar a Deus com as suas decisões. E nesse texto, a gente percebe que ele finaliza esse capítulo, quase que finaliza o capítulo 11, dando essa declaração. Preste atenção na declaração, ele quer encorajar as pessoas. Imagine que alguém está te escrevendo para te encorajar, e ele está dizendo assim, olha, fique firme, porque os que vieram antes de vocês foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio. Fica firme, filho. Não é muito encorajador.
Mas ele faz uma menção no verso 38, dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais honraram a Deus, chegando ao extremo, ao limite da condição humana, ao limite da condição emocional, quem sabe física, até espiritual, mas honraram a Deus até o final dos seus dias. E o autor está meio que referindo ali, como se tivesse aquele momento da troca de bastão. Já viu uma corrida 4x4? Que alguém corre a sua parte e entrega um bastão para o próximo corredor, e ele precisa fazer a sua parte. É como se nesse momento, aquela igreja, aquele grupo, estivesse recebendo o bastão para continuar a jornada da fé. E eu fico olhando para Danjuma, e fico olhando para tantos outros homens e mulheres, jovens e crianças que nós apoiamos e que nós trabalhamos juntos, que nós investimos neles, que nós cuidamos deles. E cada vez que eu vejo histórias como a desse menino, eu fico pensando: o Senhor, Hebreus 11 continua se cumprindo. Hebreus 11 continua sendo escrito. Homens e mulheres que estão indo até o extremo, suportando coisas que a gente nem imagina, suportando coisas que a igreja aqui no Ocidente nunca experimentou. Estão continuando a escrita de Hebreus 11. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite: será que o evangelho que nós vivemos, se fosse escrito o capítulo 11 de Hebreus, a galeria de heróis da fé, será que o nosso nome seria digno de estar referido ali? Será que o evangelho que vivemos seria digno de estar sendo referido naquele lugar, nessa lista? Eu quero dizer para você que a escrita de Hebreus 11 já fechou. Mas eu tenho certeza que Deus te chamou para ser um herói ou uma heroína da fé no seu tempo, levando a palavra, honrando a Deus, levando pessoas aos pés de Jesus, custe o que custar. E o que precisa acontecer na minha e na sua vida para que a gente possa seguir esse exemplo, para que a gente possa, assim como Danjuma, ter um sorriso no rosto em meio às tribulações e continuar temente a Deus, fiel a Deus, amando ao Senhor? Porque o nosso amor é muito condicional. Infelizmente, o nosso amor é muito condicional. As relações interpessoais nos dias atuais, elas estão vivendo essa crise. O amor depende muito da reciprocidade. Se você me der alguma coisa, eu te amo. Se você não me der, eu também não preciso de você. E muitas vezes nós esticamos essa relação com o próprio Deus, quando não conseguimos amá-lo acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento precisa ficar inculcado, martelando na minha mente. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, que não importa com o que aconteça, Deus continua sendo Deus. O Deus da história não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E quando nós cremos nesse Deus, nós vivemos essa intensidade, honrando a Ele, para que duas coisas aconteçam na nossa história. Nós vivamos aqui nessa terra para a glória dEle e para o avanço do reino de Deus. É para isso que estamos aqui, queridos. É para isso que estamos aqui. E como isso pode acontecer? O próprio autor, e a Bíblia é muito especial, quando ela mostra o problema, a dificuldade, o desafio, mas ela também mostra a forma de vencê-lo. Muda a sua página agora para o capítulo 12, por favor. Como nós podemos extrair aqui algumas lições rápidas de como eu e você podemos ser heróis e heroínas da fé no tempo presente, no tempo atual. Olha o que diz Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. O autor começa dando uma primeira lição. Você agora, chegou a sua vez agora, você agora está com o bastão nas mãos.
tão grande nuvem de testemunhas. Você está agora com a tarefa nas suas mãos. Você está escrevendo essa história com aquilo que Deus lhe confiou como responsabilidade vocacional, porque sim, todos somos vocacionados por Deus. E o texto aqui mostra o primeiro ponto de atenção que eu e você precisamos ter para sermos heróis e heroínas da fé. Para que eu e você possamos marcar a história, existe um primeiro ponto de atenção. E o texto diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Que palavra difícil, tenazmente. A tradução literal dessa palavra no original, ela tem dois significados importantes. Tenazmente significa, a palavra euperistatos, né? O seu original do grego euperistatos. É algo que te incomoda continuamente, ou é algo que te envolve habilmente. Vou repetir, euperistatos. Algo que te incomoda continuamente, ou algo que te envolve habilmente. Olha o que o autor, agora tendo em mente isso, olha o que o autor diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que está te envolvendo habilmente, que está incomodando você continuamente, que está martelando em você o tempo todo, que é uma luta para você todos os dias, para que você seja um herói da fé, para que você marque a sua geração, para que você seja um herói da fé. Talvez você não vai ser do outro lado do Atlântico, mas quem sabe Deus te chamou para ser um herói da fé dentro do seu casamento. Quem sabe Deus te chamou para ser o herói da fé dos seus filhos, na universidade, onde você trabalha, onde você estuda. Deus nos chamou para isso, mas muitas vezes nós estamos embaraçados no presente século. Um mundo tão hedonista que busca o próprio prazer, o mundo está buscando o próprio prazer. Tudo que você vê na televisão, na internet é para te satisfazer. Ninguém fala que você tem que dar a vida pelo próximo. Ninguém fala na internet que você precisa entregar a sua vida para que outra pessoa seja abençoada. Tudo que você vê diz respeito a você mesmo, a sua própria satisfação. E às vezes nós caímos nessas ciladas. Olha, o texto diz ainda no verso 4, olha só o que diz o verso 4: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Perceba o tamanho do desafio. Na sua luta contra o pecado você não tem resistido até o sangue. É uma batalha ferrenha todos os dias. Quando o Senhor Jesus se retirava para orar, para mostrar aos seus discípulos que o tempo de consagração, de jejum e de oração era extremamente importante na vida e no ministério, na caminhada da fé de qualquer filho de Deus, de qualquer crente, para mim e para você. Agora, muitas vezes a vida ocupada que nós temos nos toma tempo, suprime nosso tempo e nós não conseguimos ter um tempo devocional para buscar a Deus, para lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Esquecemos até às vezes o que é o jejum. O que é jejum? Às vezes o nosso tempo de oração, nós temos aquelas orações já decoradas, né? Já viu aquelas orações decoradas? Meu avô tinha uma, que era: com Deus me deito, com Deus me levanto, meu chinelo na beira e minha mulher no canto. Era a oração dele. E eu, quando eu era pequeno, eu falei: vou aprender isso, quando eu tiver uma mulher eu vou fazer essa oração. A gente tem, às vezes, na nossa prática, a gente ora ali pela refeição, e aí termina a refeição, começa aquela batalha, a criança pega o celular, o pai pega o celular, a mãe, eles começam a conversar por WhatsApp na mesa, às vezes. E o mundo vai te envolvendo habilmente. Um pastor chinês, há uns 10 anos atrás, ele estava numa viagem missionária de 30 dias, captando recurso para o seu projeto, que é uma missão de apoio a cristãos no interior da China. E já na volta para casa, depois de 30 dias viajando, já na última perna do voo, ele perdeu a conexão e precisou ficar num país que ele nunca tinha estado, nunca tinha ficado. A companhia colocou ele no hotel, ele ficaria aquela noite e iria embora na outra tarde. Ele estava muito cansado, chegou no hotel, entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, sentou na cama, alguém bateu na porta. Ele achou estranho, porque dificilmente batem na porta. Ele abriu a porta, tinha um homem com as roupas do hotel, bem arrumado, bem alinhado, entregou um cardápio na mão dele e diz: olha,
o que o senhor quiser desse cardápio, o senhor pode me procurar que eu estarei aqui no corredor e posso servi-lo. Ele agradeceu, fechou a porta, sentou novamente na cama e quando ele abriu o cardápio, era um cardápio com prostitutas sendo oferecidas para ele naquele hotel. Por alguns segundos, ele pensou, eu estou aqui sozinho, num país onde ninguém me conhece, nunca vim aqui, talvez nunca voltarei, estou longe de casa. Ele se sentiu tentado. Mas no mesmo segundo que ele se sentiu tentado, ele pegou o telefone e ligou para um pastor, amigo nosso em comum, e falou, por favor, ore por mim que eu estou tentado. Ele contou toda a situação. Eles oraram por quase 1 hora, ele chorou muito, terminou a oração, ele jogou o cardápio no chão e dormiu com a roupa do corpo, do jeito que ele estava. O problema não é ser tentado, irmão. O problema é como nós vamos lidar com a tentação. No outro dia de manhã, ele tomou um banho, colocou uma camiseta da seleção brasileira e desceu para tomar café da manhã. Quando ele desceu, na mesa ao lado também tinha um homem sozinho. E aí o rapaz perguntou, você é brasileiro? Ele falou, não sou brasileiro. Essa camisa, eu ganhei de um amigo brasileiro. E começou a conversa por causa da camiseta. Para te encurtar a história, em menos de 30 minutos, o homem da mesa ao lado entregou sua vida a Cristo. E quer que eu te conto mais? Esse homem é um milionário americano, que hoje sustenta 90% das ações missionárias desse pastor na China. Sabe o que o diabo queria, meu irmão? Envolvê-lo habilmente. Você imagina que se ele tivesse caído em adultério naquela noite, você acha que ele teria condição espiritual, emocional e moral para pregar para alguém? Nunca. Talvez o seu ministério teria sido destruído naquela noite. Nós precisamos nos desembaraçar. Talvez você não seja tentado numa área como essa, mas todos nós sabemos onde há fragilidade no nosso coração. E se nós queremos marcar essa geração, queremos fazer parte da obra missionária de Deus, porque Deus não precisa da gente para a obra missionária, mas Ele nos convida como igreja, gentilmente a participar de um plano que é dele. E se nós queremos fazer parte disso, nós precisamos aprender a nos desembaraçar do peso do pecado que tenazmente nos assedia. E o texto continua com uma segunda lição, irmãos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança, ela indica uma lealdade do processo. Porque ninguém persevera, meu irmão, naquilo que é fácil. Ninguém persevera para tomar um copo de Coca-Cola gelado num dia quente. Gelinho e limão, Coca-Cola, aquele barulho celestial. Você sabe que vai ter Coca no céu, né, pastor? Em caso de emergência, eu vou levar uma latinha no bolso, né? Vai que chega lá, não tem, eu tenho a forma. Ninguém persevera para isso, para tomar um copo de água frio num dia de calor. Ninguém. Agora a palavra perseverança, ela está ligada, extremamente ligada, àquilo que exige de nós esforço, dedicação, foco, concentração, determinação e lealdade. Para que eu seja perseverante naquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso entender que este é o motivo pelo qual eu estou aqui. Para que eu consiga lutar essa batalha ferrenha contra a minha natureza pecaminosa, eu preciso ser perseverante. Eu preciso correr com a tarefa que nos foi confiada. E qual a tarefa que nos foi confiada, irmãos? Qual a tarefa que foi confiada à igreja? Nós estamos aqui com essas bandeiras, nós cantamos e ouvimos canções que falam da nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho para todos, até que Ele venha, música sensacional. Eu quero te falar algumas limitações que nós temos, algumas dificuldades que nós temos aqui no Brasil. Nós temos aqui povos minoritários. E eu sei que essa é uma igreja missionária, eu sei que o Cássio já deve ter falado isso muitas vezes, pastor Amauri, todos os pastores, mas eu quero te lembrar de alguns números, só para você ter uma ideia do tamanho da nossa responsabilidade como igreja. Nós temos ainda 106 etnias indígenas sem missionários e não evangelizadas no Brasil. Nós temos 10 mil ribeirinhos que ainda precisam de uma ação missionária. Nós temos entre os ciganos, mais de 1.200.000 ciganos no Brasil. Sabe o cigano, aquele que você cresceu com medo dele?
né? Sua mãe falava, cuidado, não vai perto do cigano que ele vai te colocar num saco, vai te levar embora. Eu falei, mãe, haja saco, né? Não dá para carregar tão fácil. Fica tranquilo que desse mal eu não vou sofrer. Mas existem 700 mil ciganos que ainda não conhecem a Cristo. Porque ainda a gente tem um certo medo, um certo temor, um certo preconceito. Existem 6 mil assentamentos sertanejos sem Jesus. Nós trabalhávamos em parceria em Acauã, no interior do Piauí. E nós fomos para uma comunidade quilombola. E nessa comunidade, existem 6.500 comunidades quilombolas e 2.000 ainda sem a presença de um missionário. Nós fomos lá com um parceiro nosso. E o nosso missionário líder, o missionário Damais, que estava junto nessa equipe, chegou num assentamento quilombola em Acauã, no interior do Piauí. E ele se aproximou, conversou com o ancião da comunidade. E aí ele perguntou assim no momento da conversa, o senhor conhece Jesus? Conhece Jesus Cristo? Diz que ele deu uma coçada na cabeça, assim, e deu um grito, ô mulher! A mulher estava dentro de casa. Conhece esse tal de Jesus Cristo? Ele vende caixa d'água? Ele é vendedor de alguma coisa? Seria cômico se não fosse tão trágico, né? Aqui pertinho da gente, no sertão do Brasil, existe um homem que acha que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que Deus que veio à terra encarnado, se fez homem, morreu naquela cruz por mim e por você, ressuscitou e buscará a sua igreja. Ele acha que esse homem vende caixa d'água. Que tarefa nós temos? Entre os imigrantes, irmãos, nós temos mais de 100 países estabelecidos no Brasil. Se você vai nas grandes capitais, você roda em São Paulo, você vê gente do mundo todo. E sabe o que eu penso? Às vezes parece que a gente não foi às nações. Deus falou assim, deixa eu resolver o problema do Brasil. Eu vou mandar as nações para eles. Está aí. Tudo que é tipo de nacionalidade, inclusive de países fechados para o Evangelho. Se você evangeliza alguém, discipula alguém que é de um país fechado, por exemplo, um saudita, ele pode voltar para um país como potencial missionário, um lugar onde eu e você talvez nunca iríamos. É uma oportunidade missionária, uma responsabilidade, uma carreira que a igreja precisa cumprir. E os surdos, irmãos? 9 milhões de surdos no Brasil, menos de 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. Hoje eu quase matei a intérprete aqui falando rápido, né? Ela travou o dedo, por isso ela não veio no culto hoje à noite. 9 milhões de surdos, irmãos. E uma vez eu falando esse dado, o pastor me falou assim numa igreja, falou, olha, eu não tenho ministério de Libras aqui porque eu não tenho surdos na igreja. Eu falei, pastor, é o contrário. O dia que o senhor tiver Libras, os surdos virão à sua igreja. Como o senhor quer pregar para alguém sem o intérprete? 9 milhões de surdos, irmãos. Menos de 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. Essa responsabilidade é nossa. É nossa. É uma carreira. E eu quero te dizer que aquilo que Deus confiou nas suas mãos como vocação, tudo aquilo que Deus te deu, a sua expertise, seus recursos financeiros, sua formação acadêmica, a sua família, o seu carro, o seu recurso, sua inteligência, sua saúde e disposição, tudo isso é para cumprir a carreira proposta pelo Senhor. O problema é que às vezes a gente inverte, a gente quer montar a nossa própria carreira e depois quer que Deus dê um jeito na nossa carreira para a gente servi-lo. A gente atendeu nós temos uma comunidade paquistanesa que nós ajudamos na Tailândia. Eles fugiram da perseguição, foram para a Tailândia. E a Tailândia não tem um tratado de acolhimento a refugiados. Então, depois de 3 meses, o visto expira e eles ficam tentando pela ONU serem realocados em outro país. Pois bem, nós temos alguns obreiros que nós sustentamos ali para que eles cuidem desses paquistaneses até que a situação se resolva. Temos uma família pastoral e temos alguns médicos e enfermeiras. Uma das nossas enfermeiras foi presa algum tempo atrás, porque quando eles são descobertos, o visto expirou, eles vão para um centro de detenção. Eu fui visitar esse centro de detenção, uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Um lugar quente, pequeno, abafado, é preso homem, mulher, criança, jovem, idoso, todo mundo junto. Fica aqui uma cerca, você fica do lado de cá, tem um corredor de 1,5 metro, outra cerca, e eles ficam do lado de lá. É uma confusão. Para você orar, orar pela pessoa que está do outro lado, você precisa gritar para ela poder ouvir a oração. E uma das nossas enfermeiras foi presa. O seu marido já era falecido, faleceu, e ela estava com sua filha de 4 anos.
E um dia nosso missionário que ia visitá-la periodicamente, ela pediu assim, olha, por favor, me jogue um papel e uma caneta. Ele enrolou um papel na caneta, jogou do outro lado. Ela se afastou um pouco daquela bagunça, daquela muvuca toda, escreveu, enrolou e jogou de novo. Ele deixou alguns alimentos para ela, orou com ela e foi embora. Quando ele saiu lá fora, ele abriu o papel. E era uma lista imensa de medicamentos. Imensa. E no final ela dizia o seguinte, me traga com urgência, porque existem pessoas que estão morrendo do meu lado, eu preciso cuidar delas. Sabe o que é isso, meu irmão? É cumprir a sua carreira, independente da circunstância. Deus chamou aquela mulher para ser uma enfermeira, não importa a circunstância, ela queria honrar a Deus com a sua vocação. Presa, viúva, uma criança de 4 anos, o seu futuro provavelmente seria sair dali e ser deportada para o seu país. Nós conseguimos ajudá-la, ela está realocada num local seguro. As incertezas, a insegurança, a dor, a saudade de casa, da família, dos irmãos. Ela estava pensando nas pessoas que estavam ao seu lado doente. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o verso 2, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós aprendemos aqui que para sermos heróis e heroínas da fé, nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nós aprendemos que nós precisamos correr com perseverança, com lealdade, a carreira que o próprio Deus nos deu, seja ela qual for. Você tem uma vocação. Mas isso só é possível quando eu consigo manter os meus olhos em Jesus. Quando eu tiro os meus olhos das circunstâncias. Quando eu tiro os meus olhos de mim mesmo. Quando eu tiro os meus olhos dos meus projetos pessoais, da minha situação econômica. Quando eu tiro os meus olhos dos meus anseios, dos meus desejos pecaminosos. Eu acho que aquela cena de Pedro andando sobre a água, sobre as águas, talvez tenha sido a melhor ilustração disso. Muito claro, muito didático da parte do Senhor Jesus. Enquanto Pedro olhava para ele caminhava, e quando ele observa as circunstâncias, ele afunda. É assim, cotidianamente. Talvez hoje ao sair por essas portas você vai ter alguma situação adversa, que você vai precisar continuar mantendo seus olhos em Jesus, para que a sua fé seja, mesmo que provada, seja evidente na sua caminhada cristã. Eu quero te mostrar uma segunda e última foto. Essa foto é de uma jovem chamada Mônica, também de uma região onde o Boko Haram toma conta. Essa é uma jovem que é muito fiel e muito temente ao Senhor, trabalhava discipulando outras jovens junto com seu marido. E eles vinham recebendo ameaças constantes do Boko Haram para interromper o seu trabalho. Agressões verbais, agressões físicas, ameaças de morte o tempo todo, mas eles continuavam servindo a Deus e trabalhando com os seus pequenos grupos, mesmo tendo essa pressão do Boko Haram. Um dia, chegando num vilarejo, foram cercados pelos soldados, e os soldados chegaram de frente para o seu esposo e perguntaram para ele assim, olha, nós vamos te dar a última chance. Ou você para de falar do seu Deus, ou nós vamos te matar. E ele olhou bem nos olhos do soldado e disse, eu não vou parar de falar do meu Deus. E naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, os soldados o decapitaram em pé. Passaram uma espada no seu pescoço, ele caiu. Mônica correu, tentou se salvar. Rapidamente os homens alcançaram ela, deram uma gravata no pescoço dela e passaram uma espada nela também. Uma machadinha, uma espadinha pequena. Machete. Ela caiu ao chão, foi dada como morta. Os homens foram embora, como de costume, e virou aquele alvoroço. E aí, quando foram tocar na Mônica para ver o que tinha acontecido, ela respirou. E ela pedia para trazerem água, que ela estava precisando de água. O corte foi muito profundo, machucou muito. A água, ela tomava água, a água escorria pelo corte. Foi algo terrível, que somente o milagre poderia salvá-la. E o milagre veio. Foi salva. Mônica foi levada às pressas para o hospital, foi salva, e ela usa essa traqueostomia.
vai usar para sempre isso. Teve as suas cordas vocais muito prejudicadas, foi algo muito sério, mas o Senhor a preservou. Peter Jacek, eu acho que alguns de vocês viram o livro. Peter Jacek é um dos nossos parceiros que trabalha com a Voz dos Mártires, é um dos representantes da Voz dos Mártires. E ele cuida de casos como esse. Quando alguém sofre uma situação como essa, ele é um dos representantes da missão para visitar essa pessoa, para oferecer apoio, para ajudar financeiramente, para ajudar a família. E ele foi visitar a Mônica depois de algum tempo, quando a Mônica já estava podendo receber visitas, podia começar a falar. E ele fez uma pergunta para a Mônica que talvez todos nós gostaríamos de fazer. Ele fez a seguinte pergunta: Mônica, depois de tudo que você viveu, depois de ver o seu marido sendo decapitado na sua frente e sendo alvo de uma decapitação, eu preciso saber, como está a sua fé em Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu preciso saber, Mônica, por favor me diga. Peter nos contou que ela puxou o ar bem forte, tapou o buraco da traqueostomia e diz assim: meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Por muito menos nós temos tirado os olhos de Cristo, irmãos. Por muito menos os nossos olhos se desviam. Nossa fé é abalada. As circunstâncias que muitas vezes somos inseridos nessa vida têm tido êxito ao tentar apagar a nossa fé ou balançar o nosso coração. Mônica é um exemplo na minha vida. Eu tenho tentado trazê-la ao Brasil já há alguns anos. Ela vive numa região muito preocupante, muito severa, a perseguição. Mas hoje Mônica trabalha com viúvas da perseguição. Com toda a sua limitação, com toda a sua dificuldade, Mônica cuida de mulheres que passaram pela mesma situação que ela. É uma das heroínas da fé, que se eu não encontrar nessa terra, eu vou procurar ela a eternidade inteira ali, nas ruas de ouro. Eu vou correr atrás da Mônica, onde está você? Eu preciso te abraçar, minha irmã. O seu testemunho impactou minha vida. Deus está te chamando para impactar a sua geração. Mônica, Danjuma, todos esses citados são homens e mulheres como eu e você, com as mesmas limitações, com as mesmas condições, que passam por problemas. E eu vou dizer para você, abrindo um parênteses aqui, que talvez, e eu não quero aqui minimizar o sofrimento que você tem, mas talvez o nosso sofrimento nem chegue aos pés de um sofrimento como esse. Mas se a igreja perseguida possa nos ensinar a sermos heróis e heroínas da fé nesse tempo, aonde quer que Deus te leve, te conduza, para que você se desvencilhe do pecado, para que você corra uma carreira com perseverança, mantendo seus olhos na eternidade. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu vou retomar a pergunta enquanto você está orando, enquanto você está pensando nisso. Eu vou retomar a pergunta. Será que o evangelho que eu e você vivemos seria digno de ser relatado em Hebreus 11? O Senhor nos chamou para ser um farol, para ser ponte, para ser flecha, para cumprirmos com perseverança a nossa carreira como igreja, anunciar o evangelho até que ele venha, anunciar o reino de Deus até que ele venha. Mas as circunstâncias querem roubar a sua vocação. As circunstâncias querem limitar a sua vocação. As dores dessa vida querem minar as suas forças.
Mas o Senhor Jesus tem uma vocação específica para você. De novo, Ele não precisa de mim e de você para cumprir a obra missionária. Ele gentilmente nos convida a participar da obra que é dele. E que nessa noite, amanhã de manhã, durante a semana ou por toda a nossa vida, nós possamos lembrar que os nossos olhos precisam estar fixos nele. Possamos nos lembrar de correr uma carreira que Ele mesmo propôs e não a que eu sonhei para mim. Para que pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, por meio da minha e da sua vida. Se você quiser fazer uma oração comigo, dizendo: Senhor, eu quero ser um herói e uma heroína da fé no meu tempo, dentro do seu propósito, aonde o Senhor quer que eu esteja, eu quero declarar isso. Quem sabe essa noite seja uma noite de arrependimentos, uma noite de recomeços. Quem sabe a história de cristãos perseguidos inspire o seu coração a viver uma vida de fidelidade, determinação, foco e lealdade naquilo que o Senhor mesmo propôs para você. E se você quer dizer isso ao Senhor: Senhor, eu quero, definitivamente eu quero viver essa vida. Ou quem sabe você quer reafirmar isso diante do Senhor, eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar para que juntos possamos orar. Só se você quiser, se você puder, fique em pé no seu lugar. Eu já estou aqui em pé porque eu preciso orar por isso, todos os dias. Senhor, nós estamos aqui em pé, declarando, ó Deus, nossa fragilidade, declarando a nossa pecaminosidade, como somos falhos, mas também te agradecendo, ó Deus, porque a cruz de Cristo nos regenerou, nos transformou, nos deu nova vida e nos deu agora a oportunidade de sermos instrumentos nas tuas mãos. Nos perdoa, Deus, quando nós desviamos desse foco. Pai, nós queremos pedir que o Senhor prove a nossa fé todos os dias, para que possamos crescer, ter um caráter moldado, uma fé amadurecida, um foco leal ao Senhor e ao seu propósito aqui na terra. Pai, continua usando essa igreja, a Igreja Presbiteriana da Penha, uma igreja tão missionária, que tem um coração abençoador, ó Deus, um coração missionário que cuida do teu reino aqui na terra. Continua fortalecendo essa igreja, os seus líderes, pastores, presbíteros, toda a liderança dessa igreja, mas em especial fortalece os irmãos e irmãs que estão em pé nesse momento, declarando que somos totalmente dependentes do Senhor, e nós queremos fazer a sua obra, custe o que custar. Queremos fazer a sua obra, Deus, a despeito de qualquer situação adversa. Por favor, nos dá essa convicção diária, nos dá essa determinação diária e nos dá essa lealdade ao propósito do Senhor para as nossas vidas. É nossa oração que fazemos humildemente, clamando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.